Bem, amados irmãos, nós dando continuidade aos mandamentos que nós, talvez mais umas 3 ou 4 quarta-feiras, ainda estaremos vendo esses mandamentos que são de grande importância para as nossas vidas, como membros desta igreja local, para preservarmos a unidade da igreja. Nós já vimos vários que devemos amar uns aos outros, nós devemos acolher uns aos outros, nós vimos também saudarmos uns aos outros, não invejarmos uns aos outros, não nos queixarmos uns aos outros, cuidar uns aos outros, suportar uns aos outros. E hoje nós veremos mais 2 mandamentos que com certeza a palavra de Deus há de nos ensinar para nós, como membros, como filhos e filhas de Deus, possamos colocar em prática e para o bem da igreja local e a preservação da unidade cristã aqui nesta igreja local e também nas demais igrejas que os irmãos assim possam estar nos ouvindo. Vamos abrir nossas Bíblias lá na carta de Tiago. Nós veremos primeiramente outro mandamento. Nós veremos 2. Primeiro dele se encontra na carta de Paulo, ou melhor, Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Fica depois da carta aos Hebreus. Tiago, capítulo 4, versículo de número 11. Tiago 4, versículo 11, nos diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, com base nesse versículo aqui, amados irmãos, nós veremos o primeiro mandamento que nós vamos observar aqui na palavra de Deus, que é um mandamento para todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, a sua igreja aqui na terra, é que nós não devemos falar mal uns dos outros. Não faleis mal uns dos outros. E quando nós olhamos para o ensinamento bíblico, um dos pecados mais generalizados entre os cristãos é o de falarem de modo negativo uns a respeito dos outros. Como nós somos inclinados, se nós não vigiarmos, nós estaremos pecando diariamente. Um dos pecados mais generalizados entre os cristãos é o de falarem de modo negativo uns a respeito dos outros. E como acontece isso? Muitas vezes nós falamos sem pensar, não nos lembrando do impacto negativo que as nossas palavras terão sobre a pessoa pela qual nós estamos falando mal. E o impacto que vai causar aos ouvidos daquele irmão ou daquela irmã. Muitas vezes também podemos ridicularizar um irmão, fazendo muitas vezes uma gozação,
ou de algum erro que cometeu. Pode ser também que passemos adiante uma fofoca sobre alguém que foi criada pelos outros, e muitas vezes falamos de um irmão ou de uma irmã sem pensar o impacto negativo que pode causar na vida daquele irmão ou daquela irmã. Tudo isso, muitas vezes, falamos sem pensar. E quando nós olhamos, amados irmãos, principalmente aqui, para esta carta aqui de Tiago, um cristão que não se conformava de modo algum com essa situação, foi Tiago, que é o irmão de Jesus Cristo. Um líder, um dos pilares da igreja de Jerusalém, que ensinou muito sobre como nós usarmos bem a nossa língua. Ele esclarece aqui no versículo, amados irmãos, que se falamos mal dos nossos irmãos, nós estaremos incorrendo em um grave pecado. Tiago, no versículo 11 que nós lemos, ele diz, preste atenção, leia bem atentamente, pausadamente. Irmãos, olha só, ele não está se dirigindo para o povo do mundo. Ele está se dirigindo para quem? Aos irmãos na fé. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Por quê? Aí Tiago vai reforçar. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal de quê? Da lei, e julga a lei. Se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O que Tiago quer nos mostrar aqui, amados irmãos, quando nós falamos mal dos nossos irmãos, nós estamos julgando a lei. E nós não estamos nos colocando no lugar de servos, estamos nos colocando no lugar de juiz. Como nós observamos, amados irmãos, aqui neste versículo, recebemos a ordem desse líder da igreja de Jerusalém, podemos até dizer esse presbítero da igreja de Jerusalém, para não julgarmos uns aos outros, porque se eu falo mal de um irmão, eu estou julgando também ao mesmo tempo aquele irmão ou aquela irmã. Se os irmãos observarem, Tiago, no capítulo anterior, no capítulo 3, ele já falou de modo geral sobre o uso da língua e sobre a importância deste pequeno membro tão indomável, membro do nosso corpo. Se os irmãos lerem aí, veja o que é que diz. Vamos ler. Capítulo 3 de Tiago. Veja o que é que ele diz. Meus irmãos, preste atenção, capítulo 3, o capítulo anterior da carta de Tiago. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Mestres é o quê? Aquele que ensina. Sabendo que havemos de receber maior juízo.
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Olha que coisa interessante. Tiago não está dizendo que nós somos perfeitos. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, olha o que é que Tiago vai dizer: é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha que coisa interessante, amados. Tiago diz que nós tropeçamos em muitas coisas, mas se não tropeçarmos no falar, nos tornamos um varão perfeito. E quando nós lemos aqui, no versículo 11 do capítulo 4, quando nós falamos mal dos nossos irmãos, é o mesmo que nós julgarmos aquele irmão ou aquela irmã. Diz que tanto falar mal do outro, como também julgá-lo, são transgressões do seguinte princípio bíblico: somente Deus é o legislador e o juiz do seu povo. Olha que coisa interessante. Quando nós falamos mal de um irmão ou de uma irmã, nós estamos julgando o irmão ou a irmã e estamos tomando o lugar de Deus. Somente Deus é o legislador. Só Deus é o juiz do seu povo. E como, amados irmãos, se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, como temos facilidade, não de falar bem, mas de falar mal. Olhe que o texto não está mandando nós deixarmos de falar do irmão ou da irmã, mas ele está o quê? Nos dando um mandamento para nós não falarmos mal. Podemos elogiar, podemos bendizer o irmão, uma irmã, mas jamais falar mal de nenhum dos irmãos. Falar mal do irmão ou da irmã é dizer palavras a respeito daquele irmão ou daquela irmã que talvez aquele irmão ou aquela irmã vá ficar desacreditado, desonrado, menosprezado quanto ao seu caráter ou às suas ações. Se nós observarmos, isto é uma verdade pura. Quando falamos mal de quem quer que seja, aquela pessoa vai ficar desacreditada, ou talvez desonrada, menosprezada, ou talvez desprezada, quanto ao seu caráter ou às suas ações. E, amados irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, o mandamento de não falarmos mal uns dos outros tem pelo menos 4 implicações para as nossas vidas. Eu vou mostrar essas 4 implicações para as nossas vidas. Primeiro, se eu falar mal de alguém, de algum irmão ou de alguma irmã, eu estou afirmando que eu sou melhor do que ele ou melhor do que ela.
quando eu falo mal do meu irmão ou da minha irmã, eu estou afirmando que eu sou melhor do que ele ou do que ela. E isso aí é prova que eu já desobedeci a outro mandamento, o de não julgar ao meu irmão ou a minha irmã. Eu me coloco acima daquele irmão ou daquela irmã se eu vier falar mal dele ou dela. Veja só, amados irmãos, quantas implicações para as nossas vidas. Esta é a primeira. Quem fala mal de outro cristão está desprezando o Pai Celestial que criou esse irmão à sua própria imagem e semelhança e o redimiu de acordo com o glorioso propósito do nosso Pai Celestial. Veja o que é que Tiago diz aí no capítulo 3, versículo 9. Na carta de Tiago. Ele vai mostrar que com a língua, com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela, o que é que nós fazemos? Amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. A segunda implicação é essa: quem fala mal de outro cristão está desprezando o nosso Pai, que criou esse irmão à sua própria semelhança e redimiu esse irmão com um glorioso propósito. Primeiro, eu me coloco acima daquele irmão ou daquela irmã quando eu falo mal dele ou dela. Segundo, eu estou desprezando a Deus. Eu estou amaldiçoando, eu estou falando mal daquele irmão e daquela irmã que Deus o redimiu conforme o propósito que Ele tem no seu coração para cada um de nós. Eu desprezo a Deus. Com ela, com a nossa língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela nós amaldiçoamos. O que é que adianta eu estar bendizendo a Deus, orando a Deus bonito, falando uma oração tão bonita, talvez sem nenhum erro de português, mas muitas vezes eu falo mal de um irmão e de uma irmã. Aos olhos de Deus, eu estou desprezando a meu Deus, pelo qual eu digo que eu sirvo. Profunda, amados irmãos. Mas terceira implicação: ainda que um cristão, um irmão, venha a cometer algum erro ou pecado, eu não devo falar mal do meu irmão. Olha que coisa profunda. E o que é que eu devo fazer? A minha responsabilidade como irmão é ensinar, encorajar ou aconselhar o irmão a fim de que seja restaurado e também seja o que? Edificado. Isto não é nada parecido com a atitude de desmontar o irmão de forma maledicente. Já pensou, amados irmãos, se Deus, Ele, como onisciente, onipresente que é, conhece todas as nossas ações, Ele tinha vários motivos para falarmos mal de cada um de nós,
porque tropeçamos em muitas coisas. Mas mesmo assim, Ele continua nos amando, Ele continua nos ensinando, Ele continua nos encorajando, Ele continua nos aconselhando na sua palavra, para que sejamos edificados, restaurados e sermos o quê? Sal e luz nessa terra. Mas a tendência nossa, como ser humano, quando o irmão comete algum erro ou pecado contra nós, nós passamos a falar daquele irmão ou daquela irmã. Mas a minha e a sua responsabilidade é de ensinar esse irmão, encorajar esse irmão, aconselhar esse irmão, trazer palavras de restauração para esse irmão e para essa irmã, a fim de que ele seja edificado, a fim de que ele seja restaurado, e não desmontar totalmente, emocionalmente, espiritualmente, aquele irmão ou aquela irmã. Se eu falar mal de alguém, estou afirmando que sou melhor do que ele, estou desprezando a Deus. Terceiro, a minha responsabilidade, mesmo que esse irmão ou essa irmã venha cometer algo contra a minha pessoa, eu devo ensiná-la, encorajá-la, edificá-la na palavra de Deus, para trazer restauração na vida desse irmão e dessa irmã. Mas a terceira e última implicação: nós devemos ter muito cuidado com a nossa maneira de falar, especialmente aos filhos do nosso Pai Celestial. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os pais e para as mães que aqui estão. Mesmo que seu filho erre, ou sua filha tropece em alguma coisa, quem é o pai ou a mãe que gosta de alguém chegar e falar mal do seu filho ou da sua filha? Você gosta? Seja sincero, mesmo que ele esteja errado. Não tem pai, não tem mãe que goste de alguém quando fale mal de um filho ou de uma filha sua ou seu. Mesmo que ele esteja errado, ou ela esteja errada, o pai tem a melhor maneira de tratar aquele filho ou aquela filha. Mas falar mal de um filho é uma dor muito grande para um pai e para uma mãe, quando vemos alguém falando mal dos nossos filhos. Por isso, amados irmãos, devemos ter muito cuidado com a nossa maneira de falar, especialmente com relação aos filhos do nosso Pai Celestial, o Deus pelo qual nós adoramos, porque queira ou não, que Deus decidiu nos amar, nós que somos cristãos, e não temos o dever de falar mal uns dos outros, porque nós, fazendo isso, estamos tomando o lugar de Deus. Aqui, amados irmãos, este mandamento se trata de um mandamento essencial para a manutenção da saúde do corpo de Cristo, que é a sua igreja, que exige um ambiente interno de amor e de unidade. Como é que podemos manter um ambiente de amor e unidade se vivemos a falar mal uns dos outros? Como é que vai existir um ambiente sadio? Como é que vai existir uma unidade sincera, verdadeira? Por isso, não faleis mal
uns dos outros. E nós, amados irmãos, devemos colocar em prática, não só este, mas como todos os outros mandamentos que já vimos até o momento, como este que nós estamos vendo, este mandamento aqui, de não falarmos mal uns dos outros. Vou repetir: se eu falar mal de alguém, estou afirmando que sou melhor do que ele. Quem fala mal de outro irmão ou de outra irmã, está desprezando o nosso Pai Celestial. Mesmo se um irmão ou irmã vier a pecar ou cometer algum erro contra a minha pessoa, eu tenho a responsabilidade de, como irmão, se eu tenho aquele ou aquela como verdadeira irmã e verdadeiro irmão em Cristo, é responsabilidade minha de ir lá, ensinar, encorajar, aconselhar, edificar e restaurar aquele irmão naquele erro que ele ou ela cometeu. E eu também tenho que estar aberto para receber o ensino quando também eu errar contra o irmão e contra quem quer que seja outro irmão. E como nós vimos, devemos ter cuidado na nossa maneira de falar. Porque quando falamos mal dos filhos do nosso Pai Celestial. Então, amados irmãos, fica aqui este primeiro mandamento nesta noite de hoje: não faleis mal uns dos outros. É essencial este mandamento para a saúde, para a manutenção do corpo de Cristo, para que haja um ambiente sadio, de amor e de unidade cristã de uns para com os outros. Mas também eu quero destacar um segundo mandamento nesta noite. Primeiro, que nós não devemos falar mal uns dos outros. Segundo, voltem aí um pouco agora na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Gálatas capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15, que nos diz: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Tiago vem mostrar: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Segundo mandamento que eu quero trazer aqui para compartilhar com os irmãos nesta noite, para a manutenção, não é, da unidade do corpo de Cristo, que é a igreja local, é que nós não devemos nos morder e não nos devorarmos uns aos outros. Mas, pastor, pode acontecer isso na igreja? Certamente que sim. Se Tiago escreveu, alguém estava ali se mordendo e se devorando um com o outro, e ele vem escrevendo, corrigindo para os crentes da igreja na Galácia, que eles não fizessem isso de uns para com os outros. Não vos mordeis e devorais uns aos outros. Não se mordam, nem devorem uns aos outros. Este mandamento, amados irmãos, poderia ser traduzido da seguinte maneira: não fiquem fingindo e criticando,
Não fiquem agindo como animais, ferindo e prejudicando uns aos outros. Paulo usa aqui duas palavras interessantes: morder e devorar. É quando alguém expressa hostilidade e má vontade para com o irmão, por meios de ataques sobre o seu caráter, os seus valores, os seus propósitos, suas crenças ou ações, a fim de obter alguma vantagem. E este mandamento, amados irmãos, ele usa uma linguagem aqui, ou emprega uma linguagem pirotesca. Morder e devorar são atividades das feras. Por exemplo, do gato em relação ao camundongo, do leão em relação às suas presas. Ele morde, ele devora as suas presas. É como se Paulo dissesse: quando vocês tratam desta maneira de uns para com os outros, vocês estão deixando de agir como seres humanos e muito menos como cristãos. Como é que pode um apóstolo ensinar um mandamento deste aqui para a igreja? Porque certamente alguém estava agindo não de forma nem humana de um para com o outro, estavam agindo como animais de um para com os outros. E Paulo vem corrigindo: não vos mordeis e não devorais uns aos outros. Não sejam como animais, porque vocês agindo assim, vocês não estão agindo nem como seres humanos e principalmente nem como cristãos. Devemos, amados irmãos, por amor primeiramente a Jesus e ao seu corpo, que é a igreja, devemos prestar muita atenção a este mandamento, a fim de proteger o grupo de cristãos que nós pertencemos a tão desastroso câncer espiritual. Eu, meditando aqui nesta passagem, lembrei-me, saudosa memória do pastor Armando Torres. Em uma das aulas no seminário, ele falando sobre que nós cristãos, principalmente nós líderes, devemos ter o controle, o domínio próprio. Ele contou numa aula no seminário que certa vez numa certa igreja aqui em Campinas, não vou dizer o nome desta igreja, que houve uma assembleia de membros nesta igreja, que foi necessário chamar o camburão, uma viatura para separar os irmãos. Já pensou? Que vergonha! E ele contou que quando o sargento daquela viatura chegou, deu uma lição de moral em todos os crentes. E falou para todos que ali estavam: vocês não dizem que são irmãos? Por que vocês estão querendo matar uns aos outros?
Por isso, amados irmãos, por amor a Jesus Cristo e ao seu corpo, que é a sua igreja, devemos prestar muita atenção a este mandamento, a fim de proteger o grupo de cristãos que nós pertencemos contra esse tão desastroso chamado câncer espiritual, de morder e devorar uns aos outros. Este mandamento, que não devemos nos morder nem devorar uns aos outros, traz consigo também 4 implicações para as nossas vidas. Primeiro deles, os cristãos devem evitar ao máximo as desavenças e as discussões. A lei de Deus, a palavra de Deus, ela não foi feita para se discutir, foi para que ela seja, para que nós venhamos a crer nela. Portanto, haverá situações em que uns discordarão do pensamento de outros. Haverá momentos em que pensamentos e atitudes de alguém tenham que ser avaliados, tenham que ser reconhecidos como falhos, mas dentro de um espírito cristão devemos resolver estas pendências. Mas seja qual for a situação, nunca os irmãos deverão rebaixar ao nível a ataques pessoais. Antes, devem, dentro de um ambiente mútuo de amor, sujeitando uns aos outros, encontrar uma solução que harmonize com as Escrituras. Porque, amados irmãos, existe uma tendência natural de alguns querer arrasar aqueles que se opõem a seu modo de pensar e seu modo de agir. Aí é onde está o perigo. Mas Deus, na sua palavra, Ele colocou um permanente sinal, como o sinal vermelho do trânsito. Parem, não faça isso. Sabe qual foi? Tiago, capítulo 1, versículo 20. Volte aí, lá para a carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, olha o sinal vermelho que Deus coloca para os cristãos. Porque a ira do homem, o que ela faz? Não produz a justiça de Deus. Haverá momentos, amados irmãos, que pode acontecer situações que uns discordarão do pensamento dos outros. Haverá momentos em que pensamentos e atitudes de alguém tenham que ser avaliados e serão reconhecidos como falhos, mas dentro de um ambiente cristão devem ser tratados com harmonia, com amor, submissão uns aos outros. Mas mesmo assim, se continuar e alguém não quiser aceitar conforme as Escrituras, entreguemos nas mãos de Deus, porque se formos agir com a ira humana, não vai produzir a justiça de Deus. Porque a ira do homem não produz
a justiça de Deus. Às vezes, amados irmãos, haverá certas situações no meio da igreja que, mesmo agindo harmoniosamente, alguns não queiram se submeter às Escrituras, mas isso não pode ser motivo, como nós vimos aqui, de nós estarmos nos mordendo e devorando uns aos outros. Se as Escrituras ensinam, temos que ser pelas Escrituras, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra de Deus, ela é a verdade. Se alguém não quer submeter a palavra de Deus, entregue ao juiz do céu e da terra. Ele sim, a ira dele vai produzir uma verdadeira justiça, mas a ira do homem não vai produzir a justiça de Deus. Ou seja, esta é a primeira implicação que devemos, evitar e obedecermos esse mandamento de não estarmos nos devorando e nos mordendo uns aos outros. Os cristãos devem evitar ao máximo as desavenças e as discussões. Muitas vezes não tem proveito algum. Mas a segunda implicação: os cristãos precisam dar-se conta de que, se morderem e se devorarem uns aos outros, traz uma séria ameaça à vida da igreja. Por que isso? O grupo ou a igreja pode ficar sem nada que se pareça com a verdadeira comunhão. Você já pensou você participar ou fazer parte de uma igreja onde os irmãos e as irmãs todos vivem se devorando, se mordendo uns para com os outros? É preciso pararmos, pensarmos e obedecermos este mandamento, porque a não obediência a este mandamento pode trazer graves prejuízos pelos ataques pessoais de um irmão para com outro, mordendo, devorando-os e destruindo a obra de Deus. Precisamos, amados irmãos, obedecer esse mandamento, porque a não obediência pode ser uma séria ameaça para a vida e a unidade da igreja. Não vos mordeis e devorais uns aos outros. Mas também uma terceira implicação: morder e devorar é pecar contra a lei do amor. O amor, ele edifica e presta serviço ao irmão. Isso é totalmente o oposto a morder e devorar uns aos outros. Aí no versículo 14 que nós lemos de Gálatas: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é? Ou seja, o amor verdadeiro, ele edifica o irmão e a irmã e presta serviço a um irmão ou a irmã que está necessitado ou necessitado.
O amor que foi derramado em nossos corações é um amor sacrificial. Eu devo amar muitas vezes a quem não merece. Como Deus também nos amou, nós não merecíamos ser amados por Deus, ou amados por Deus, mas Deus decidiu nos amar, então devemos amar uns aos outros. Talvez haja um irmão ou irmã na igreja que talvez você não simpatiza com aquele irmão ou com aquela irmã. Mas coloque diante de Deus: Senhor, faz com que eu me simpatize com aquele irmão, com aquela irmã. Me ajuda eu a amar aquele irmão e aquela irmã. Talvez não seja o que ele ou ela pareça, porque às vezes, amados irmãos, as aparências enganam. Às vezes nós não nos aproximamos de um irmão, de uma irmã, talvez achando algo, ou acerca dela, ou dele, alguma coisa que muitas vezes nós achamos que ele ou ela é daquela forma, mas talvez não seja. E às vezes nós deixamos de verdadeiramente exercer o princípio do amor cristão, de ajudar, de edificar, de prestar serviço quando for necessário. Seja sincero, meu irmão, seja sincera, minha irmã. Muitas vezes não tem algum irmão ou alguma irmã na igreja que às vezes você tem até receio de chegar junto daquele irmão e daquela irmã e de conversar com ele ou com ela. Seja sincero, não precisa me responder não. E talvez você lá no fundo da sua alma, você fica falando, sabe o quê? Eu não vou falar com aquele irmão não, com aquela irmã, porque olha, ela ou ele é isso, é aquilo, quer ser isso, quer ser aquilo. Talvez nem é aquilo ou aquilo que você pensa daquele irmão ou daquela irmã. Talvez é muito melhor daquilo que você pensa, porque as aparências enganam. Olha, se você tiver tempo um dia, olha para os 12 discípulos que Jesus chamou para dar continuidade à sua obra. Veja o temperamento, as atitudes que cada um deles tinha. Mas Jesus soube conviver com todos eles. E Jesus disse: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Como? Se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. E a quarta e última implicação. O contexto do mandamento oferece a seguinte lição: o cristão que se entrega à prática de morder e devorar, ele está tão somente satisfazendo os desejos da carne, em vez de andar pelo Espírito. Sabe aquele irmão que só vive irado, ou aquela irmã que só vive irada, que não respeita às vezes nem um irmão, nem irmão, fala o que quer, não sabe as consequências que aquelas palavras podem causar na vida de um irmão ou de uma irmã? Quando estamos agindo assim, amados irmãos, nós estamos satisfazendo os desejos da carne, ao invés de andarmos no Espírito. Veja o que é que Paulo diz aí, Gálatas 5:16. Paulo diz: porque a Bíblia, amados irmãos, temos que entender que a nossa Bíblia hoje, ela tem uma divisão de vários textos, mas no texto original era direto.
Veja o versículo 15 e o versículo 16. Paulo vai sair de um assunto ligado ao outro. Versículo 15: se porém vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Aí no versículo 16 ele continua: digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis o quê? A concupiscência da carne. Então a carta era contínua, não tinha essa separação que a nossa Bíblia tem. Era um texto só. Então, na linguagem aqui de Paulo, pode observar, pode fazer a sua interpretação, que Paulo quer nos mostrar o seguinte: que quando nós nos mordemos, quando nós nos devoramos, nós não estamos andando segundo o Espírito de Deus. Digo, porém, por que ele está dizendo digo, porém? Porque alguns irmãos estavam mordendo e devorando os outros. Andem no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Vocês estão satisfazendo o desejo da carne. Vocês não estão andando no Espírito. E quando Paulo mostra isso, amados irmãos, se você pegar a lista aí, do versículo 19, as obras da carne, até o 21, veja o que é que Paulo vai dizer. As obras da carne são o quê? São conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, olha só, porfias, ciúmes, aí vai começar, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. E quando você está se mordendo e devorando um com os outros, vocês estão agindo com ira, em discórdia, em dissensões, vocês estão fazendo facções entre vocês mesmos. Não é assim que vocês aprendem de Cristo. Cristo uniu, Cristo não dividiu. Cristo veio unir um povo para adorá-lo e andar nos caminhos conforme a sua vontade. E no versículo 25 também, aí de Gálatas, ele conclui: se vivemos no Espírito, andemos também como? Você é uma pessoa nascida de novo? Você tem o Espírito Santo habitando em você? Paulo diz: se vivemos no Espírito, você que recebeu quando creu o Espírito Santo de Deus, ande no Espírito. Você deve viver no Espírito. Não estejam alimentando a velha natureza. Não esteja alimentando as obras da carne, porque morder e devorar um ao outro, isso é obra da carne, não é do Espírito. Paulo não reprova aqueles crentes da Galácia, mas ele está instruindo a eles a não o quê? Alimentarem as obras da carne, eles como cristãos. Andem no Espírito, não se mordam, não se devorem. Não hajam com ira, com discórdia e com dissensão de uns para com os outros. Ou seja, amados irmãos, tudo isso é voltado ao egocentrismo. E tudo isso é pavoroso. O que é egocentrismo? É aquela pessoa egoísta. Tudo é centralizado nele ou nela. Isso é egoísmo. Por isso que o versículo 26, olha o que é que diz. Novamente Paulo vai dizer, do capítulo 5: não nos deixemos possuir de quê? De vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não alimentem as obras da carne. Não sejam egoístas. Não se deixem possuir de vanglória. Tem pessoas que querem ser o centro da atenção. Tudo deve ser centrado nela ou nele. Está errado.
Quem morde e devora os irmãos sempre está ou vai estar procurando os seus interesses, e não os interesses do Senhor e Jesus Cristo e do seu corpo, que é a sua igreja. Nós somos servos, a começar da liderança da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, seja ele quem for, todos são servos. Ninguém deve possuir. Não nos deixemos, Paulo está se incluindo, não nos deixemos possuir de vanglória. Eu acho maravilhoso que Paulo se inclui. Eu e você não podemos deixar que a vanglória tome conta da nossa vida. Porque sabe o que é que vai acontecer? Senão estaremos provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E Paulo diz: não é assim que Cristo nos ensinou. O centro, a glória, deve ser única do Senhor Jesus Cristo. Pastores, presbíteros, diáconos, seja qual for a função na igreja, todos são servos e desenvolvam para a glória do Senhor Jesus Cristo. E não devemos nos morder, nem estarmos devorando uns aos outros. Então, amados, são estes 2 mandamentos que eu trouxe nesta noite para compartilharmos juntos e aprendermos mais esses 2 mandamentos. Não falem mal uns dos outros, não mordam nem devorem uns aos outros. Os cristãos devem cooperar com igual cuidado uns em favor dos outros. Quem desafia e provoca prejudica aquele amor e elimina aqueles cuidados que devem existir entre os membros do corpo, que é a igreja. Como resultado, o grupo para de funcionar de maneira correta, de maneira certa. Não falem mal, não mordam, não devorem uns aos outros, para que tudo se vá bem na obra que nos foi entregue a cada um de nós, para desenvolvermos de forma mútua, coletiva, aqui nesta igreja local. Que Deus nos ajude, amados, que Deus nos fortaleça, que cada vez mais estejamos mortificando as obras da carne, estejamos andando no Espírito, como disse Paulo, e jamais estaremos satisfazendo a concupiscência da carne. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Na próxima semana estaremos trazendo mais 2 mandamentos. Como eu falei, creio que mais umas 4 semanas para frente nós teremos mais, cada quarta-feira, 2 mandamentos para o bom funcionamento da igreja, a manutenção e a preservação da unidade da igreja local pela qual nós pertencemos. Que Deus abençoe a todos e continue nos fortalecendo na sua palavra, e que Ele esteja sempre nos ensinando e nos guardando e nos livrando de todo e qualquer mal. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.